Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Socorrista em Treinamento. Se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu like e ative o sininho para receber os novos vídeos do canal. Dando continuidade na semana do suporte básico de vida, trabalhando sobre a semana da PCR na pediatria, a gente já falou do vídeo, né, sobre o neonatal, que é o recém-nascido aí no momento que ele acaba de nascer. Também fizemos um vídeo do suporte básico de vida, o recém-nascido aí de alguns dias. Se você não assistiu, volta lá e assiste esses vídeos. E hoje a gente vai estar falando sobre o suporte básico de vida na criança, tá? A gente tem que lembrar o quê? Saber separar o que são o RN, né? Que o RN é de 0 a 28 dias. Temos que saber separar também o que são os lactentes, né, que são os bebês que são de 29 dias até 1 ano, e as crianças que são de 1 ano até o sinal de puberdade, certo? Depois já são aí os adultos, considerados adultos. Vamos lá, como a gente já falou então do recém-nascido, no momento do nascimento, como realizar o suporte básico de vida, o RN de alguns dias, hoje a gente vai estar falando sobre o suporte básico de vida na criança, no bebê, certo? Que é o lactente. Então, pessoal, para a gente poder estar abordando isso daí, a gente tem que saber que muda algumas, a gente tem algumas preferências, algum jeito de abordar que é diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para não atender, como eu já disse, atender a criança, né, como se fosse um adulto, atender o lactente como se ele fosse um RE. Então, tem algumas preferências, algumas coisas que mudam, que é muito importante, a gente não pode deixar passar despercebido. Então, pessoal, falando aí, né, nessa parte aí do lactente do bebê, vamos trazer um estudo de caso, né? Vocês foram acionados aí para atender uma ocorrência com um lactente aí, né? O mesmo foi uma evolução do engasgo, certo? Engasgou aí com leite na chegada da equipe aí, na chegada de vocês se depararam com esse bebê, esse lactente aí inconsciente, certo? Então chegaram lá, ele está inconsciente, mamãe falou que se engasgou com leite. Agora o que a gente precisa começar a abordar isso daí? A gente vai entender o que muda, quais são as preferências, né? Então se a gente chega e identifica que está inconsciente, para a gente já é um paciente crítico. A melhor coisa já é solicitar o apoio do suporte avançado de vida, porque é melhor ele chegar e você estiver revertido o quadro do que você não chamar e atrasar o uso e atrasar esse recurso aí de chamar e piorar a situação antes de perder esse lactente, esse bebê. Então vamos lá. A gente chegou, ele está inconsciente, a gente precisa testar, reconhecer se é uma PCR, se é uma parada cardíaca ou respiratória. Então, o primeiro passo a gente vai testar para ver se está inconsciente, a gente vai testar a responsividade. A responsividade a gente testa checando o plantar dos pezinhos. Então vamos erguer os pezinhos e vamos chamar. Bebê, bebê, bebê. Ele, claro que ele não vai te responder, mas ele já vai apresentar sinais, ele vai abrir o olhinho, ele vai começar a responder. Então, isso já é testar a responsividade. Se ele responder ao estímulo plantar, onde ele tem mais sensibilidade, tranquilo pra gente. Agora, se ele não responde, não checou no plantar dos pés, chamou 3 vezes dando esses golpes e ele não responde, então é uma situação que eu já tenho que checar pulso e respiração simultâneo. Para me checar o pulso, já segue a base do RN. A gente vai checar no pulso dele braquial. Então, a gente precisa ter um treinamento sobre isso, começar a treinar aí nos bebês que vocês encontrar. Conheça até onde fica esse pulso, essa parte anatômica, e checa até o pulso de vocês mesmo, para vocês conseguirem identificar, para não acontecer que esse bebê tem pulso, vocês não conseguem encontrar, ou ele não tem pulso e vocês na dúvida falam que tem pulso. Nunca usem de colocar o dedão para checar, porque a gente sabe que a nossa artéria radial, ela se ramifica na hora e vai para o nosso dedão polegar, e isso vai confundir. Pode-se dizer que você está checando o seu próprio pulso, certo? Então, pessoal,
checa lá a responsividade do lactente do bebê, plantar do pé, chamando 3 vezes, não responde. A gente checa pulso braquial, de 5 a 10 segundos, não menos que 5, não mais que 10. Lembrando, gente, que a gente sabe que o pulso do bebê ele já é quantitativo na região braquial. Então, eu preciso saber quantas batidas tem nesse tempo de 5 até 10 segundos, tá? A gente sabe que o bebê também é considerado que abaixo de 60 batimentos já é considerado uma parada cardiorrespiratória que a gente precisa iniciar as compreensões, certo? Se for o caso da gente checar e tiver uma parada cardiorrespiratória, é um processo que a gente precisa, né, chegar e iniciar as compreensões imediato, tá? Pode ser a técnica com os 2 dedos, dependendo da estrutura, pode ser também os 2 polegares, criando uma prancha rígida atrás aí das costas aí desse bebê, tá? Pode ver como já muda agora do RN. No RN a gente não fazia 3 compreensões para uma ventilação, né? Agora o bebê a gente já vai fazer 15 compreensões para 2 ventilações. Então vai ser 15 compreensões para 2 ventilações. Mas por que 15 compreensões para 2 ventilações? Porque a causa mais provável de parada nesse lactente, nesse bebê, é por hipóxia, falta de oxigenação, hipoxemia. Agora no adulto já é uma causa cardiogênica, certo? Mais problema relacionado ao nosso coração. Então, pessoal, checou a responsividade, esse bebê não responde, plantar dos pés. Checou o pulso, a gente avalia a quantidade do pulso. Esse pulso está abaixo de 60, inicia a compreensão, está acima, a gente inicia a ventilação. O que muda do lactente para o RN é que o RN, quando o primeiro contato, quando ele nasceu, a gente tem que fazer a ventilação dele sem a fonte de O2. Agora o lactente de alguns dias e o bebê a gente já faz a ventilação com eles com oxigênio direto. Então vai ser as 15 compreensões, 2 ventilações. Isso vai dar aproximadamente aí a velocidade que é de 100 a 120 por minuto, compreensões. E também os ciclos aí vai ser baseado aí em 10 ciclos, porque é menos, né? No adulto seria 5 ciclos, na criança e no bebê vai ser 10 ciclos. E a gente reavalia esse bebê do mesmo jeito a cada 10 minutos. Já pedimos apoio do suporte avançado de vida, a gente fala que esse bebê está numa PCR, então é aquele quadro que eu falei para vocês no outro vídeo. Por isso assistam lá que vai ficando mais fácil entender os outros vídeos, né? A gente sabe, se ele está acima de 60, não é considerado uma parada cardiorrespiratória, eu preciso entrar somente com ventilações, né? Então quando eu entro nesse quadro de ventilação, a gente já sabe, a gente vai fazer as ventilações até subir para a normalidade dele, que a gente sabe que quanto mais novo, maior é essa frequência aí. A gente sabe que tem uma frequência aí de mais de 100. Agora o adulto não, a frequência dele de base é de 60 a 100, né? Não é considerável no adulto que abaixo de 60 é uma parada cardiorrespiratória, tá? Então a gente vê que como muda, né? Pro adulto, pela essa parte aí do lactente, do RN, ele tem umas coisas que mudam. Muda a profundidade para comprimir, muda como ventilar, né? Muda equipamento, muda o ambu, né? Tem um ambu adulto, tem um ambu infantil, né? Um ambu neo, então a gente sabe que muda bastante coisa. A técnica de comprimir do lactente e do RN é a mesma, né? Muda para criança, que é uma das mãos, e também do adulto, que são as duas mãos. Mas também tem preferências, depende da pessoa que está comprimindo e também depende a estrutura de quem está recebendo essas compreensões, tá? Então tem que ver muito bem isso. Então, pessoal, mas o mais importante desse vídeo, vai ter outros ainda mais detalhados aí, mas que vocês entendam. O lactente, vocês checam a responsividade ainda, plantar dos pés, vocês checam o pulso e respiração simultâneo de 5 a 10 segundos na região braquial, pensando em quantidade, certo? Não se tem ou se não tem. E vocês
Não esquece de solicitar apoio aí do suporte avançado de vida, se não foi solicitado no início. E as compreensões vai ser tanto com 2 dedos ou com os polegares, certo? E fazer 15 compreensões para 2 ventilações, certo? Então esse foi o vídeo de hoje, falando sobre o suporte básico de vida aí no lactente, como identificar a causa e como iniciar, né, essas manobras aí, como iniciar o suporte básico de vida, certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, assiste os outros vídeos e vamos compartilhar bastante esse vídeo.